Um certo dia desses era noite e eu estava voltando de um dia de manutenções de aquários. Eu estava bem cansado e pedi um Uber da casa do meu cliente de manutenção do aquário para a minha casa. Normalmente eu não fico conversando com o Uber porque eu não gosto de conversar com ninguém. Mas sabe aquele tipo de gente que consegue te chamar a atenção e fazer você conversar mesmo sem querer? Pois é, tinha um cara desse que eu nem sei como ele conseguiu fazer eu tirar o meu fone de ouvido e trocar uma ideia. Eu sei que no final das contas, eu não lembro exatamente como ele conseguiu tirar a informação de mim de que eu estava ali naquele condomínio fazendo manutenções em aquários, e ele achou isso muito interessante. Ele nunca tinha visto alguém que tinha essa profissão, fazer manutenções em aquários. E aí ele disse que gostava muito de peixes, que gostaria de ter um aquário e tudo mais, porque ele adora peixes, porque ele adora pescar. E aí ele mesmo se ligou, quando ele falou que ele adora pescar, que talvez a pesca não esteja no mesmo bolinho da galera que gosta de aquário. Eu sei, tem muita aquarista que gosta de pescar. Eu sou um aquarista que não gosto de pescar e tá tudo bem. Eu sei que para justificar o seu hobby, mesmo sem necessidade nenhuma, porque eu não tô nem aí pro hobby que ele tem ou não, ele disse que pescar não tinha problema, afinal os peixes não sentem dor. E aí depois que eu fiz algumas caras e eu disse que não era bem assim, mas eu não quis explicar porque afinal eu não quero conversar com ninguém no final das contas, eu acabei deixando pra lá. Mas essa frase de os peixes não sentem dor ficou martelando na minha cabeça. Por que as pessoas acham que os peixes não sentem dor? O que você acha? Os peixes sentem dor? Fica comigo até o final. Vamos discutir essa parada aí. Fala povo, Rick Gama aqui. Cara, por que será que as pessoas acham que os peixes não sentem dor? Ou por que será que as pessoas acham que os peixes sentem dor? Se você é um aquarista e tem um mínimo de experiência com os peixes do seu aquário, onde você já tenha passado por situações adversas, onde precisou lidar com os seus peixes sofrendo alguma lesão, algum machucado ou alguma situação adversa que causou dor no seu peixe, você talvez tenha notado uma reação a isso. Eu acho que para quem é aquarista, a resposta para essa questão fica mais fácil ou mais evidente, talvez, porque você tem um contato direto, lateral com o seu animal, olho no olho. Um aquário possibilita que você olhe o seu peixe e note o comportamento e observe o comportamento, observe como ele reage a determinados estímulos e como ele se comporta em algumas situações de briga, acidentes aquarísticos que podem acontecer, doenças, parasitas. São muitas as questões que implicam injúrias ou sensações nesses animais que refletem no seu comportamento e você consegue observar, certo? E com isso já vem a resposta para você. Os peixes sentem dor? Pelo menos na minha opinião, sem entrar no estudo que a gente vai entrar ainda, sim, porque de acordo com o que eu observo em determinadas situações no meu aquário, os meus peixes reagem como eu mesmo reagiria se estivesse no lugar dele, sentindo dor e tendo um reflexo, uma reação. Eu me identifico muito com essa imagem aqui, porque ela parece muito, eu fico exatamente assim quando as minhas pedras no rim me atacam. Cara, eu fico exatamente desse jeito aí. Essa imagem aí é de um peixe que eu tratei lá no começo do canal, é um dos primeiros vídeos do canal, tá lá no começo. O vídeo que eu conto a história sobre esse peixinho aí. Esse peixinho se recuperou, cara. Ele voltou a 90% da sua vida normal, só ficou ceguinho, mas ele voltou ao normal. Essa imagem aí, pra mim, ele estava claramente sentindo dor.
Vou citar alguns exemplos aqui pessoais. Uma vez, quando eu era criança ainda, eu já era aquarista, e isso faz muito tempo. O tratamento para determinadas doenças e parasitas era muito rudimentar. Existia ali uns medicamentos da Atlantis bem ultrapassados. Alguns funcionavam muito bem, outros nem tanto, talvez até pela falta de experiência de saber o que usar em determinada situação. Enfim, a experiência com o aquarismo era bem rudimentar, experimental, feita de erros e acertos. Certa vez, por diversas vezes, eu tive que retirar manualmente parasitas dos meus peixes. Naquela época, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo esse parasita, mas naquela época era muito comum os peixes virem com o famoso gancho. Lembra do gancho? Faz muito tempo que eu não vejo gancho por aí, né? Enfim, mas antigamente a gente tinha que tirar os ganchos dos nossos peixes com a mão, com uma pinça. E isso implicava em uma reação do peixe. Quando a gente tirava o gancho, o parasita do peixe, ele se coçava, ele se debatia. Quando você soltava ele de volta no aquário após remover o parasita, ele ficava agoniado, se esfregando, se batendo e se contorcendo, até aquele estímulo ir diminuindo, provavelmente dor, e ele ir voltando ao normal e ter a sua vida normal dentro do aquário. Eu lembro disso muito claramente. Certa vez tinha um desse grudado na nadadeira de um quinguio. E eu tendo essa experiência de ter tirado e o peixe ter se debatido, toda aquela coisa, sendo criança, eu pensei, bom, tem que ter uma forma mais rápida de fazer isso para que ele sofra menos. E aí eu, criança, devia ter uns 11 anos de idade, tive a brilhante ideia de cortar aquela pontinha da cauda aonde estava localizado o gancho naquele quinguio. E quando eu meti-lhe o corte de tesoura naquela cauda, ele também se debateu pra caramba. Saiu como se fosse um cãozinho que tivesse tomado uma picada de agulha no traseiro, sabe? Saiu todo se recontorcendo. Ou seja, pra mim, claramente ele sentiu dor. Eu não sei se já aconteceu com vocês do peixe enganchar na rede. Você pega a redinha, vai pegar um peixe no aquário e por algum motivo ele engancha a nadadeira na rede. Acontece isso às vezes. Comigo já aconteceu várias vezes. E aí você tem que fazer uma certa força para desenganchar o peixe da rede, né? Puxar mesmo. E quando você devolve o peixe no aquário, ele claramente está sentindo dor e está incomodado com o que acabou de acontecer. Ou você já deve ter observado um peixe beliscar o outro e esse belisco estimular um carreirão. O peixe sai fora quando ele sente aquele belisquinho. Você já deve ter notado esse tipo de comportamento no seu aquário. Como eu disse, o aquário traz pra gente essa questão mais facilitada. A gente consegue observar comportamentos que podem traduzir pra gente comportamento de reação ao estímulo da dor. Mas para quem não tem essa experiência com aquarismo e está acostumado a ver o peixe fora da água, talvez isso não fique tão claro. Talvez pelo fato do peixe não fazer um barulho reativo à dor, tipo os seus gritos de dor ou os latidos de um cão quando ele se machuca, quando você pisa no rabinho dele, ou o miado de um gato quando acontece o mesmo, talvez pela falta desse som de reação a um estímulo de dor, talvez por conta da ausência disso, as pessoas acham que os peixes não sentem dor, talvez. Já imaginou se um peixe recém-pescado, ao sair da água, já pensou se esse peixe pudesse falar o que ele diria? Ai! Calma. Ah, mas não deixou tudo, filho da puta, desgraçado, era onde esperar a lateral, desgraçado, negócio horrível, uma dor desgraçada, não puxa assim não, que dói, desgraçado, na minha boca fica, caralho, que porra é essa? Não pode ser desgraçado, puxou na direita, desgraçado, tira a mão da minha boca, rapaz.
filha da puta. Antes da gente continuar, eu quero deixar bem claro que eu não tô nem aí se você gosta de pescar ou não. Você pode continuar tendo seu hobby, eu não sou contra o seu hobby de pescar. Mas eu tenho que dizer que eu não gosto de pescar justamente porque eu tenho dó. E eu já falei isso pra muita gente que gosta de pescar, que as pessoas não entendem a questão de eu ter dó de pescar. Justamente porque essas pessoas consideram que os peixes não sentem dor. E isso é um senso comum. A maioria das pessoas que você perguntar provavelmente vai dizer que não sabe ou que acha que não, que os peixes não sentem dor. E o motivo para isso é extremamente cultural e antigo na relação do homem com os animais. O peixe, por muitos e muitos séculos e milênios até, faz parte da nossa alimentação, e o homem foi encontrando formas cada vez mais produtivas de conseguir esse alimento no meio ambiente. Passou daquela captura unitária usando lanças ou anzóis rudimentares para utilização de uma rede onde ele conseguia pegar mais de uma unidade por vez, quem sabe mais de uma centena por vez desses animais. Tornou isso um processo muito rápido, prático e lucrativo. Remover da água seres vivos que dependem da água e vão morrer fora da água. E o processo de morrer, na maioria das vezes, é doloroso. Pelo menos para todos os outros animais do mundo. Por que não seria para os peixes? Se você acompanha esse canal, você já viu vídeos interessantíssimos sobre comportamentos dos peixes e capacidades que os peixes têm de sentir muitas coisas. Tem muitos vídeos aqui nesse canal que me fascinam. Por exemplo, vídeos sobre a comunicação auditiva dos animais. Os peixes ouvem e usam órgãos do corpo para se comunicar através de barulhos. Isso é interessantíssimo, porque às vezes a gente acha que o mundo aquático é um mundo completamente silencioso, e não é. Os peixes se comunicam através de sons. A gente já viu sensores que os peixes têm como eletroreceptores. Os peixes conseguem sentir a carga elétrica das coisas na água, inclusive aquelas mínimas que outros seres vivos conseguem reproduzir. Pequenos impulsos elétricos que a gente não tem capacidade de sentir e os peixes conseguem sentir. A gente já falou sobre temperatura e como os peixes reagem a ela. A gente já falou sobre salinidade na água. A gente já falou sobre diversas questões que para nós humanos não representa diferenças tão grandes, mas os peixes conseguem amplificar essas sensações e esses sentidos para usar em benefício próprio. Ou seja, os peixes, normalmente, quando eles sentem algo, eles sentem muito mais do que a gente. Por que não a dor? E tudo isso que eu acabei de falar foi só saindo de uma reflexão da minha cabeça. Mas, como esse canal sempre é embasado em algum conteúdo científico, esse vídeo não é diferente. Então eu trouxe também um artigo para a gente discutir. Esse canal aqui também é muito justo e costuma dar vozes a mais de uma opinião sobre o assunto. Esse vídeo aqui vamos falar sobre os peixes sentirem dor e um artigo que defende isso, essa questão dos que sim, os peixes sentem dor, mas eu tenho que dizer que futuramente eu vou trazer também um artigo que diz o contrário. Existe um artigo científico que fala que os peixes não sentem dor. Acredita nisso? Pois é, fica para um próximo vídeo. Esse vídeo aqui vamos discorrer um pouco sobre o assunto dos peixes sentirem dor e como comprovar que eles sentem dor. Quais foram os métodos utilizados para comprovar que sim, os peixes sentem dor, além da sua experiência como aquarista de ver o seu peixe sentindo dor em determinadas situações. Antes da gente começar o nosso assunto, tenho que trazer aqui um recadinho para vocês. Lembre-se que você, espectador do canal Aquagama, tem desconto de 5% nas suas compras feitas pelo site Pet Hobby, pethobby.com.br. Vai lá,
que tem uns preços bem maneiros já, assim, de cara. Você vai ver que tem os preços bem abaixo do que a galera costuma vender por aí em Mercado Livre e outros sites. E ainda por cima, se você tá aqui, você merece ter um descontinho também lá naquele site. E aí a galera da Pet Hobby preparou um desconto para vocês de 5%. Basta no final da sua compra você digitar Aquagama lá no campo do cupom Aquagama, tudo junto, minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, o site corrige isso daí automaticamente. O importante é que seja Aquagama, tudo junto. E aí você vai ganhar 5% de desconto, cara, no final da sua compra. Mano, 5% de desconto, dependendo do que você comprar, já paga ali um sorvete. Sorvetinho grátis, isso é bom demais. Baunilha, cremoso, docinho. Pet Hobby. Falou? E se você não encontrar alguma coisa ali no site que você queira muito, talvez a gente tenha, só não tenha anunciado ainda. O site é novo, tal, toda aquela coisa. Então, se você não encontrar um produto no site, no cantinho ali tem um WhatsApp. Clica ali que vai te direcionar para um atendente da loja física. E aí o atendente da loja física vai ter acesso ao estoque físico, vai ver se tem aquele item e vai subir na hora o anúncio dele no site para você poder comprar. Comprando no site também você acaba me ajudando aqui no canal, porque a Pet Hobby é um grande apoiador aqui do canal Aquagama. Então, comprando no site Pet Hobby você também me ajuda a continuar esse trabalho aqui, beleza? É isso aí. Continuando o nosso vídeo, outro ponto que eu gostaria de introduzir é a questão sobre o que é a dor, para que a dor serve. Você provavelmente já parou para pensar nisso. Por que eu sinto dor? E eu confesso para você que quando eu aprendi o que é a dor faz muito tempo. A minha relação com o que é a dor começou quando eu tinha lá os meus 18 anos de idade, que saudade. E eu servi ao Exército Brasileiro. Fui das Forças Armadas, servi em um quartel de artilharia de campanha leve, Grupo Bandeirante, um quartel muito tradicional nas Forças Armadas. E para quem já serviu nas Forças Armadas sabe que quando o quartel é desse tipo, a pancada é pesada, cara. Ali você serve as Forças Armadas de verdade. Com muito rigor na minha época. Eu servi faz muito tempo, então na época que eu servi tinha muito rigor, muita dor envolvida no meu ano de serviço militar obrigatório. E sendo um quartel tradicional formado por malucos excêntricos, orgulhosos de servirem uma força militar com real funcionalidade no âmbito militar nacional. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque lá eu aprendi de verdade o que é dor e como me relacionar com a dor. E eu tenho que dizer, essa experiência foi única e mudou a minha visão, e mudou a minha vida em relação a isso, e mudou a forma como eu encaro a dor. Lá me foi ensinado que a dor nada mais é do que um sinal fisiológico do seu corpo informando que algo de errado não está certo. A dor sinaliza que eu estou sendo afligido por alguma ação, algo está errado, e aí o meu cérebro está me comunicando esse erro, esse problema. Isso é a dor. Quando você entende isso, você aprende a ter consciência sobre o que está acontecendo e atenuar a importância a essa dor. Você continua sentindo dor, você não vai parar de sentir dor, mas você aprende a controlar a sua reação a essa dor. Você aprende basicamente a dizer para o seu cérebro: olha só, eu já entendi, beleza? Não preciso ter essa intensidade. A dor não vai sumir, ela vai continuar ali, mas você aprende a dar certa importância ou não para isso. Só quem passou por isso vai entender sobre o que eu estou falando, infelizmente. Mas basicamente a dor é um sinal, ela sinaliza para você que tem algo de errado naquele local. E aí eu procurei aqui uma explicação sobre o que é a dor e encontrei um site bem legal aqui da Cataflã, que não patrocina esse canal, mas poderia.
Até porque, caramba, pensa um cara que tem dores. Também velho. Então tem aqui um texto bem rapidinho. Por que sentimos dor? A dor pode ser uma sensação desconfortável e algumas pessoas fazem tudo o que é possível para descobrir como aliviá-la. Se não sentíssemos dor, seríamos incapazes de evitar lesões repetidas ou danos permanentes aos nossos corpos. A dor evoluiu como um mecanismo de defesa que nos alerta para uma lesão, assim permitindo-nos proteger os nossos corpos. A dor é controlada pelo sistema nervoso. Todos os vertebrados têm sistema nervoso, beleza? E é um processo bastante complexo. Ocorre quando um estímulo externo, por exemplo, tocar numa frigideira quente, aciona as células nervosas receptoras que enviam mensagens ao longo da medula espinhal até o seu cérebro. Esses receptores são capazes de sentir calor, frio, luz, toque, pressão e dor. Os mesmos receptores são utilizados para sentir tudo isso daí. A dor pode trazer outros sintomas físicos, como náuseas, tonturas e fraqueza. Geralmente, o impulso, quando sentimos dor no corpo, é parar. Muitos acreditam... olha só, esse ponto é muito importante. Lembra disso, beleza? Lembra desse ponto. Geralmente, o primeiro impulso quando sentimos dor no corpo é parar. Guarda isso, beleza? Muitos acreditam que o descanso irá ajudar a recuperação, mas na realidade, às vezes o movimento moderado pode prestar um maior apoio a uma recuperação mais rápida. E aí tem todo um resto de um texto aí bacaninha, tá lá no site da Cataflam Pro, beleza? O que é a dor? Entendendo a dor. Essa é uma visão antropomórfica, antropológica. Eu me resisto. Até um sanduíche, Antropológica. Que merda, hein? Sei lá. Essa é uma visão antropológica sobre o que é a dor em relação ao nosso corpo de ser humano. Mas como a gente já viu aqui no canal, em muitos vídeos, em muitos assuntos, os peixes sentem coisas às vezes até de forma mais intensa do que a gente sente, nos mesmos sentidos, né? Essa questão de o ser humano ser muito superior a outras espécies tem caído por terra conforme os tempos passam e a gente aprende mais sobre o mundo animal. E a gente acaba tendo empatia pelos animais, porque a gente aprende que muitas coisas são iguais, não só nessas questões físicas, fisiológicas, morfológicas, mas também até em sentimentos. Os peixes sentem muitas coisas, não só os peixes, como vários outros animais, né? Sentem, amam, cuidam, sentem dor, luto e várias outras coisas. Conforme você vai entendendo o mundo animal, você vai criando cada vez mais empatia com o mundo animal e compreendendo certas situações. Volto a dizer, o aquário é uma grande janela para esse tipo de compreensão. Você entender o que o animal está passando e o que ele está fazendo e como ele está reagindo. E empatia é uma palavra-chave para o que a gente vai estudar aqui. Tem aqui um texto publicado num site chamado sciencemedia.org. Tá? Ele compila alguns estudos e escreve sobre a compreensão que ele teve em relação a esses estudos. Foi publicado em 12 de janeiro de 2024 pelo escritor Seth Milstein. Seth Milstein é um escritor e músico que vive na Bay Area. Ele ajudou a lançar várias startups de jornalismo em estágio inicial, incluindo o Bustle e Timeline. E seu trabalho foi publicado no Bustle, Huffington Post, e Die Dot e em outros lugares. Aqui, ó, o autor desse texto é um jornalista, tá bom? Então isso é muito importante de ressaltar, porque não é um texto escrito por um cientista, beleza?
Esse aqui é um texto escrito por um jornalista, porém ele compila trechos de artigos científicos. Ressalto a importância de prestar atenção nessas coisas, porque a gente precisa conferir as informações que a gente lê por aí, principalmente quando é um site que não é escrito por um cientista, né? E mesmo em cientistas você não tem que sair acreditando em todo mundo, entendeu? Isso aqui é só para frisar que sempre confira as fontes, sempre confira quem é que está escrevendo, para você não cair em falácias. Ou às vezes as pessoas pegam trechos científicos e colocam em contextos diferentes para promover a própria verdade, a fim de fazer um tipo de militância, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fiquei suspeitando desse texto de um tipo de militância tipo vegana, sabe? Ecochato, essas coisas. Não achei nada nesse sentido, mas sempre tenha essa atenção ao estudar algo, ao ler algo. Quem é a pessoa que está falando? Quem é o youtuber que você anda acompanhando? Procure saber, para você não cair em armadilhas de narrativas fantasiadas de ciência. Isso é muito importante de ressaltar antes da gente começar a falar, porque o texto, apesar de ter sido publicado num site sobre ciência, ele não é escrito por um cientista, beleza? Temos que ser honestos e justos aqui no conteúdo do canal. O vídeo que eu vou fazer a seguir sobre esse assunto, eu vou me embasar num artigo científico que se contrapõe a essas informações desse vídeo aqui, tá? Então a gente tem que ser bem honesto, bem justo. O vídeo que eu vou fazer depois, sim, é baseado em um artigo científico publicado na National Library of Medicine, tá? Um site oficial dos Estados Unidos sobre divulgação científica. Mas esse vídeo aqui é baseado no texto do Sepp, que é jornalista. Falou? Então o título diz assim, ó: os peixes sentem dor, mostra a ciência, mas os humanos relutam em acreditar nisso. A pesquisa que os peixes sentem dor explicou. O número de peixes que morrem anualmente por atividades humanas supera o de qualquer outro vertebrado. A gente mata peixe pra caramba. E ainda assim, muitas pessoas acreditam que é mais eticamente permissível matar um peixe do que, digamos, um porco ou uma vaca. Talvez porque o porco grite na hora de morrer, ou a vaca apresente sinais que nos comovem também na hora de morrer, como chorar, por exemplo. Só um parênteses, eu não sou vegano e nem ecochato, falou? Eu adoro um churrasquinho. E inclusive a carne que eu mais gosto é justamente a de porco. Isso pode ser porque os peixes parecem e se comportam de forma tão radicalmente diferente dos humanos. A vida subaquática e sobrenatural de um peixe é tão distintamente desumana que é difícil acreditar que suas experiências sejam de alguma forma como as nossas. Isso na visão de quem está vendo o peixe por cima da água, talvez. Ou quem sabe, sempre veja o peixe fora d'água. Mas para quem vê o peixe dessa forma como nós vemos, através de uma janela, talvez essas compreensões sejam diferentes. Então leve isso em consideração no decorrer do texto, beleza? Mas suas experiências são como as nossas, pelo menos no que diz respeito à prova científica de que os peixes também sentem dor. Vários estudos demonstram que os peixes possuem a anatomia necessária para produzir dor. Lembra o que é dor? Dor é basicamente um sinal. É o sistema nervoso mostrando que tem algo de errado com aquele ponto e você precisa procurar uma forma de cuidar disso. É uma questão evolutiva nos seres vertebrados. E questões evolutivas normalmente envolvem questões de sobrevivência. Então, sentir dor para a evolução é algo importante. Se não fosse importante, seres evoluídos como nós não sentiria dor. E exibem todas as respostas biológicas padrão a estímulos nocivos que esperaríamos se pudessem sentir dor. E se os peixes podem sentir dor,
Isso significa que a indústria pesqueira está infringindo sofrimento em massa em uma escala quase inconcebível. Por que afirmar isso é importante? Que a indústria pesqueira está infringindo sofrimento em massa? Porque, primeiro, a gente não considera isso nas nossas ações humanas e, segundo, porque a gente tenta calar essa informação para nos sentir menos mal. Hoje a indústria alimentícia ela nos traz uma facilidade muito grande, que é a facilidade de não ter que lidar com a morte do que a gente come. Você não tem que lidar com a matança de um porco ou com o abate de um bovino. Você não tem que lidar com aquele momento derradeiro onde você sentiria mano a mano ou mano a bicho o medo ou as sensações ou as respostas fisiológicas à dor ou ao medo. Quando você tem esse contato com o animal, de você mesmo tirar a vida dele para o seu consumo, essa questão fica mais latente e fica mais fácil de compreender. Eu já tive essa experiência e eu sou um cara urbano, eu moro numa cidade. Eu já tive essa experiência também lá no exército, de ter que tirar a vida de um animal para o meu próprio consumo. E isso muda muito as coisas. É lógico que a prática com isso acaba trazendo uma certa conformidade, uma certa familiaridade com essa situação, e as pessoas começam de tanto praticar isso, por exemplo, alguém de roça, de tanto praticar essa ação de ter que tirar a vida do animal para o seu próprio consumo, isso acaba ficando meio que normal. Mas essas pessoas sim têm uma experiência real do que é lidar com a morte de um ser vivo, que estava vivo antes, estava ativo, se movimentando, você interromper isso para o seu próprio consumo. As pessoas que botam a mão na massa desse jeito têm uma visão bem diferente da sua, que tira o seu alimento lá da geladeirinha do supermercado. Então é por isso que esse ponto sobre sofrimento causado tem que ser levado em consideração, porque isso é desconsiderado pela maioria das pessoas. Seja pesca recreativa, pescarias em larga escala, peixes ornamentais, qualquer forma que usemos peixes, precisamos considerar tratá-los melhor. Eu acho que isso é muito mais fácil para um aquarista, né? Considerar tratar melhor os seus animais. Como se eles sentissem dor, diz o Dr. Lynn Snedon, diretor de ciência bioveterinária da Universidade de Liverpool, a Science Focus. Devemos tratá-los com a mesma consideração que damos a mamíferos e pássaros. Isso é, se você não for um sádico, não é mesmo? Quando consideramos a escala em que os peixes estão sendo mortos, vale a pena refletir sobre o sofrimento dos peixes. Mas enfim, os peixes são capazes de sentir dor? A resposta simples é sim. Muitos estudos científicos ao longo de muitos anos demonstram que os peixes sentem dor. Para ser preciso, isso não significa apenas que os peixes reagem fisicamente a estímulos potencialmente prejudiciais, mas sim, eles realmente sentem uma sensação de dor. Lembra do belisco do peixe agressor no rabinho do Kinguio? E aí o Kinguio reage? Aquilo realmente é dor, é um sinal. É uma vantagem evolutiva sentir dor, porque a dor sinaliza algo de errado. Para começar, os peixes têm nociceptores. Nociceptores são receptores de coisas nocivas. Noci vem de nocivo, ou de... Noci vem disso mesmo, de nocivo. Ceptores é o receptor, entendeu? Nociceptores, também conhecido como receptores de dor. Esses receptores, que os humanos e muitas outras espécies também possuem, são ativados quando o corpo é ferido ou exposto a estímulos potencialmente perigosos, como temperatura
ou pressões extremas. O propósito dos nociceptores é comunicar ao cérebro, por meio de uma sensação de dor, que o corpo está passando por uma ameaça potencial, para que a pessoa ou o animal possa responder adequadamente, fugindo ou se colocando numa posição melhor, ou reagindo de alguma forma para remover aquela dor. Quando o peixe se esfrega e ele está com íctio, é isso que ele está tentando fazer, remover o parasita daquela região, se esfregando. O que motivou ele a fazer isso? A sensação de dor. Afinal, ter um parasita comendo a sua carne enquanto você está vivo não deve ser nada agradável. O íctio é basicamente isso. Quando os peixes são picados com um alfinete atrás das guelras, seus nociceptores produzem uma descarga de atividade elétrica no cérebro. Essa atividade não vai apenas para as partes do cérebro responsáveis pelos reflexos involuntários, que é o que se poderia esperar se os peixes respondessem fisicamente a estímulos dolorosos, mas não sentissem dor de fato. Os nociceptores também estimulam áreas do cérebro que são cruciais para experiências sensoriais conscientes, como o cerebelo, o tectum e o telencéfalo. Bom, como eu disse, se você é aquarista, você já teve muitas experiências visuais de que os seus peixes podem ter sentido dor em algum momento da vida, em alguma situação cotidiana ou não. Os peixes sim experimentam dor e a gente consegue ver isso quando ocorre uma agressão, quando ocorre uma infecção por parasita ou algum problema físico, a presença de algum patógeno, a gente sempre nota a resposta comportamental do peixe a essas situações, certo? Então olha só, experimentos provam que os peixes sentem dor. Além da biologia, o comportamento dos peixes também sugere que eles sentem dor. Lembra do que eu falei do seu aquário? Você vê visualmente o comportamento deles respondendo a estímulos de dor. Em um estudo conduzido pela Universidade de Liverpool, os peixes zebra, paulistinha, tiveram a opção de escolher entre dois tanques. Um era estéril, enquanto o outro era enriquecido com vistas agradáveis de outros peixes e folhagens. Inicialmente, o peixe zebra escolheu ficar no tanque enriquecido. No entanto, alguns peixes foram injetados com ácido, enquanto o tanque estéril foi bombeado cheio de analgésicos. Os peixes que foram injetados com ácido foram movidos para o tanque com analgésicos, ou seja, eles preferiram se dopar com analgésicos para não sentir a dor, preferiram isso em relação a simplesmente um tanque que lhe apresentava algo mais natural, algo mais confortável, que eles gostam mais. Presença de outros peixes, e isso é uma questão comportamental que a gente vê em outros vídeos aqui do canal, e presença de vegetação, que também trazem confortos comportamentais. Então os peixes preferiram os analgésicos porque estavam com dor. Um estudo semelhante conduzido por Sneddon em 2002 buscou testar os estados psicológicos dos peixes, não apenas suas reações físicas quando expostos à dor. Dessa vez, os sujeitos eram trutas arco-íris. Primeiro, blocos de Lego foram jogados no tanque deles para que eles pisassem nos blocos e sentissem dor. Brincadeira, não é isso não. Em circunstâncias normais, uma truta evitará um objeto desconhecido em sua presença. Isso é um comportamento natural da truta. Um objeto que não faz parte do seu cotidiano, ela evita. Isso é normal. Mas as trutas nesse estudo foram injetadas com ácido e uma vez que foram, elas pararam de tentar evitar o Lego. Lembra daquele trecho lá do texto do Cataflã? De que quando a gente sente dor, a primeira reação é parar. Quando a gente sente dor, a gente para. Aqui a gente está vendo o mesmo comportamento na truta. Quando ela está com estímulos de dor, ela simplesmente para de reagir de forma normal a esse objeto estranho. Presumivelmente porque estavam distraídas com a sua própria dor. A dor faz isso com a gente não consegue
ter atenção nas outras coisas. A dor nos tira a capacidade de nos concentrar em outras atividades, porque o corpo está se concentrando na dor. Lembra daquela experiência que eu disse no exército? Era justamente isso que os meus superiores tentavam tratar na gente. De que quando a gente sentisse dor ou algum desconforto, que essa dor ou desconforto não tirasse a nossa atenção do foco no objetivo. Porque isso é uma reação natural. Quando você sente dor, você para de prestar atenção e comete erros. A dor tira o nosso foco e nos tira do nosso comportamento normal. Uma truta arco-íris está comprovando isso pra gente. Enquanto isso, um segundo grupo de trutas foi injetadas com ácido e depois morfina, um analgésico poderoso. As trutas que receberam o ácido e a morfina se comportaram como normalmente teriam feito, ou seja, evitando os blocos de Lego. Então, no momento que elas foram medicadas, elas voltaram a ter o comportamento normal. É basicamente isso que o texto lá da Cataflã diz. E quando você está medicado, você volta a se movimentar de forma normal, certo? Porque você para de ter atenção naquele ponto, você começa a se comportar normal. Para nós, começamos a trabalhar, a estudar, a ter a nossa vida, a nossa rotina normalizada. Para um peixe, ele começa a ter o seu comportamento normalizado, de fugir de perigos. Crucialmente, a morfina não elimina a fonte da dor, apenas a experiência da dor. As trutas que receberam a morfina não estavam em menor perigo do ácido do que as outras trutas. E ainda assim, o seu comportamento era completamente diferente. Essa disparidade no comportamento só faz sentido se os dois grupos de truta estivessem tendo experiências diferentes. A diferença, concluiu a equipe de Sneaton, é um grupo de peixe que estava sentindo dor, enquanto o outro não. Quando sujeitos a um evento potencialmente doloroso, os peixes apresentam mudanças adversas no comportamento, como a suspensão da alimentação. Você já viu isso no seu aquário? Um peixe doente ou machucado, agredido, ele para de se alimentar um pouco, não é? Porque o ato de se alimentar faz parte de um comportamento natural e a dor tira o centro de naturalidade e você começa a se comportar diferente. O peixe para de se alimentar quando ele está com dor. A redução da atividade, lembra do texto lá do Cataflã? Quando você sente dor, a primeira reação é parar. Redução da atividade. Escreveu Sneaton em um meta-estudo de 2019 sobre pesquisas existentes, que são evitadas quando um medicamento analgésico é fornecido. Aqui tem um trecho nesse texto de um assunto que eu pretendo gravar futuramente. Eu já estava com isso em pauta antes desse assunto sobre dor. Antes de estudar um pouco sobre a dor nos peixes, antes disso eu já pretendia gravar sobre isso que eu vou falar. E eu vou gravar sobre isso que eu vou falar num vídeo separado. A aprendizagem de evitação em peixes. Os peixes também demonstram aprendizagem de evitação. O que é isso? Aprender que se ele mexer em alguma coisa ele vai se machucar. Ele vai aprender que ele não deve mexer nessa coisa. Entende? Os peixes têm isso. Fica para um próximo vídeo, beleza? Mas olha esse trecho aqui. O que significa que eles podem se lembrar de indicadores de estímulos nocivos e evitá-los. Em um estudo de 2003, uma luz foi lançada no tanque de uma truta arco-íris 10 segundos antes de uma rede de mergulho ser mergulhada, assustando o peixe. Ao longo de um período de 5 dias, todos os 13 peixes do estudo aprenderam a fugir assim que viram a luz, mas antes que a rede realmente entrasse no tanque. Isso concluíram os pesquisadores, que demonstrou que os peixes são capazes de sentir medo e, como tal, que eles são animais sencientes, mais complexos do que se pensava anteriormente. Aqui uma resposta para o Uber, que diz que gosta de pescar porque os peixes não sentem dor.
Os peixes sentem dor quando são fisgados? Os peixes têm nociceptores na boca, então é lógico que eles sentiriam dor quando seus lábios fossem perfurados com um anzol de metal. A ciência também respalda isso. Em seu estudo de 2019, Sneddon escreveu que quando os lábios do peixe recebem um estímulo doloroso, eles esfregam a boca contra a lateral do tanque, da mesma forma que esfregamos o dedo do pé quando o batemos. Para finalizar, o trecho mais cruel desse texto, tá? Eu não vou... que é a parte onde explica algo que a gente pratica há muitos milênios no nosso convívio com os peixes que a gente come, que é: os peixes sentem dor quando sufocam. Quando você tira aquele trairão da água, sabe? Que você vai matar ele para comer. Ou quando você pesca aquela tilápia e você deixa ele sufocando para morrer, para depois você preparar ele. O método mais humano que você poderia fazer é já cortar a cabeça do peixe ali na hora que você tira ele da água, se você for consumir ele. É um peixe que você vai comer, então já mata, já acaba com o sofrimento. É melhor do que deixar ele sufocando, beleza? Olha só. A asfixia é uma forma comum de morte para peixes de criação, principalmente se na pesca, né, quando você pega com rede, você deixa milhares de peixes morrer sufocados, cara. Já parou para pensar nisso? É triste. Eu acho que uma forma mais humana e mais justa é você pescar o seu alimento unitariamente e dar esse fim rápido nele, certo? Seria mais humano, mais ético até, na minha opinião, beleza? Pode ser um processo incrivelmente longo, com algumas espécies de peixe levando mais de 1 hora para morrer de asfixia. É 1 hora de sofrimento. Tenta ficar aí sem respirar alguns segundos. Vê o que isso causa no seu corpo. Imagina você não poder voltar ao normal. Se coloca nessa situação, e aí a questão da empatia, lembra? A empatia? Tem a empatia nesse momento. Também produz uma reação de estresse grave. Os peixes vão bater as nadadeiras, ofegar, se contorcer e se debater enquanto estão asfixiando, pois acumulam ácido láctico em seus músculos e sucumbem ao rigor mortis. Ácido láctico dói, cara. Sabe quando você vai na academia e faz muito exercício e no outro dia o seu músculo está gritando de dor? Isso é ácido láctico. O processo de asfixia libera esse ácido no corpo do animal, então ele sente dor generalizada no corpo inteiro quando está asfixiando. Mas antes de tudo isso, o peixe tem que ser levantado da água para o ar, e é provavelmente essa parte do processo seja a que mais causa dor. Os peixes têm uma série de órgãos que abrangem o comprimento de seus corpos, chamados de sistema de linha lateral. Esses órgãos são responsáveis por detectar pequenas mudanças na pressão e no movimento na água ao redor, que os peixes usam para navegar. É uma questão sensorial de navegação, certo? Eles conseguem se locomover melhor usando esse sistema. Graças ao sistema da linha lateral, os peixes são extraordinariamente sensíveis a mudanças na pressão da água. A rápida mudança de pressão que ocorre quando um peixe é puxado da água para o ar é tão severa que pode romper seus órgãos. E é sem dúvida um processo excruciante para eles suportarem. Isso no aquarismo talvez não seja tão evidente, porque as profundidades que a gente pratica no aquarismo é uma profundidade pouca, né? Não tem tanta diferença de pressão daqui para cá. Mas numa pesca comercial, por exemplo, onde tem aquelas redes de arrasto e trazem os peixes lá do fundo de 40, 50, 60 ou mais metros de profundidade, essa diferença de pressão de lá do fundo para cima promove essa reação do corpo do peixe, né, dos órgãos se romperem. Já pensou? Que dor! Para finalizar o nosso papo aqui, por que as pessoas acreditam que os peixes não sentem dor?
Cientistas chegaram a um consenso sobre a questão da dor dos peixes, concluindo que o seu sofrimento é real. Mas mesmo sem montanhas de dados científicos de apoio, faria pouco sentido que os peixes não sentissem dor. Afinal, evitar a dor é um mecanismo de sobrevivência. Digo mais, é uma vantagem evolutiva, complementando aí esse texto. E os peixes buscam sobreviver e passar material genético, assim como qualquer outro ser vivo. Eles têm cérebros, sistemas nervosos centrais e todos os receptores necessários para sentir dor, e exibem todas as mesmas reações fisiológicas e neurológicas a estímulos nocivos que outros animais sencientes. À luz disso, seria necessária uma prova científica particularmente forte para pensar que eles não sentem dor. Não existe tal prova. Será? A gente vai ver num outro vídeo aqui do canal, num artigo científico que se contrapõe a tudo isso que a gente está falando. E ainda assim, algumas pessoas negam a dor dos peixes. Isso provavelmente ocorre em parte porque eles parecem e agem de forma tão radicalmente diferente dos humanos, o que os torna mais difíceis de se relacionar e ter empatia. Eu acho que isso daqui, esse trecho, na visão de alguém que não tem um aquário. Como eu disse, quando você tem um aquário, você tem mais empatia com o seu peixe, você sente mais dó do seu peixe quando ele está injuriado, certo? Quando ele está sentindo dor, você tem mais empatia com o seu peixe, você convive com ele, você o alimenta, você se relaciona com ele. Então, quando ele apresenta um estímulo adverso, você tem mais empatia. Eu acho que essa falta de empatia acontece mais com quem costuma ver o peixe por cima da lâmina d'água ou fora da água. E aí faltam sinais comumente encontrados em outros seres vivos que sinalizam que estão sentindo dor. Não puxa assim não, que dói desgraçado na minha boca, fica, caralho, que porra é essa? Não para ser desgraçado, preciso ficar direito, desgraça. Tira a mão da minha boca, rapaz, filha da puta. Por exemplo, barulhos, certo? Apesar de que quando você pesca um peixe, ele não fica paradinho, certo? Ele está se debatendo. Filho da puta, desgraçado, ele está reagindo à dor de alguma forma, mesmo que ele simplesmente fique parado. Lembra? Uma das reações à dor é simplesmente parar. Lateral, desgraçado, negócio horrível, a dor desgraçada. Quando você tira o peixe da água e ele não tem pálpebras para expressar facialmente uma reação à dor, ou ele não pode gritar em reação a essa dor, pode parecer que você vendo o peixe ali simplesmente paradão, que ele não está sentindo dor, mas ele está sim. Os peixes também são uma pedra angular da dieta de muitas pessoas, o que significa que é muito inconveniente considerar seriamente a possibilidade de que eles sintam dor. Também vale a pena notar que os nociceptores dos peixes não foram descobertos até 2002. Olha só, é uma descoberta nova. Então a ciência que estabelece que os peixes sentem dor é relativamente nova. A gente como aquarista, a gente não precisa da ciência para demonstrar isso pra gente. A gente como aquarista, a gente nota que sim, os nossos peixes sentem dor. Alguns argumentam que como os peixes não têm um neocórtex, a parte do cérebro necessária para produzir dor em humanos, eles devem ser incapazes de sentir dor. Mas esse ponto de vista é grosseiramente antropomórfico, diz Ed Young, repórter científico e autor de An Immense World, How Animal Senses Reveal the Riding Rails Around Us. Nossa, que bosta de leitura. Pois alegremente assume que o neocórtex deve ser necessário para a dor em todos os animais, já que esse é o caso de humanos. É puro egoísmo, né? Como o Snedon diz ao Bon Appetit, a conclusão lógica dessa linha de pensamento seria que nenhum animal, exceto primatas, pode sentir dor. Que coisa ridícula, né?
Mais precisamente, para os humanos, o neocórtex é responsável pelo aprendizado, atenção e visão, assim como pela dor. Se a ausência de um neocórtex significasse que os peixes não sentiam dor, isso também significaria que eles não seriam capazes de aprender ou ver o que eles definitivamente são, certo? Bom, eu acho que é isso. Vocês conseguiram entender que os peixes sentem dor? Eu já consegui entender que os peixes sentem dor muito antes de ler isso daqui. Só de observar o comportamento dos nossos animais, a gente já consegue ter essa relação de entender, de ter empatia e compreender que certas reações são respostas a estímulos nocivos, sim. Quando o seu peixe se esfrega na tentativa de remover um parasita, com certeza isso é uma resposta à dor que aquele parasita está causando nesse animal. E vários outros tipos de estímulos que podem haver a uma ação dolorosa. Então sim, meu amigo, o seu peixe sente dor quando você pesca ele e quando você fura a boca dele. Os nociceptores estão por todo o corpo do animal e eles podem sentir dor de muitas formas diferentes, certo? Então eu acho que o aquarista naturalmente tem mais consciência disso do que um ser humano normal. Aquarista não é normal. E isso fica mais claro e mais nítido pra gente. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e a sua posição em relação a isso. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo de hoje. Não esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curtam, comentem, compartilhem, que vocês me ajudam pra caramba. Considere se tornar membro do canal. Considere se inscrever nesse canal para ter mais conteúdos como esse. Considere também me fazer uma doação via Pix. Olha aqui o meu Pix. É o valor que você quiser sentir no seu coraçãozinho. Não se esqueça que você tem desconto no site pethobby.com.br. Colocando meu cupom de desconto Aquagama, tudo junto, minúsculo, no final da sua compra. Você ganha os 5% de desconto e ainda por cima ajuda o canal continuar existindo. Falou? Chega, né? Falei pra caramba. Tchau.